compartilhar aqui a palavra de Deus, dando continuidade do livro do profeta Isaías, capítulo 2. Até no capítulo 1, Isaías continua denunciando a corrupção, o pecado do povo de Deus, dos judeus. E agora nesse capítulo 2, da mesma forma, quando chegamos no capítulo 6, muda um pouco a história, porque agora Isaías, ele tem o chamado dele agora, aumenta mais a sua responsabilidade. Já no capítulo 7 ele já começa a usar de profecia sobre o Cristo, o Messias. Então vamos lá, versículo 1. A palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Vamos lá. Isaías, ele era filho também de profeta, né? Então ele foi chamado para profetizar para os judeus, para Israel e para Judá. E acontecerá que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, e do cume dos montes se elevará para cima dos outeiros, e correrão em todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos, estes converterão as suas espadas com exatadões das suas lanças em foices, e as nações não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais guerra. Vinde à casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Verso 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque encheram dos teus costumes do Oriente. São agoreiros, como filisteus, associa-se com os filhos dos estrangeiros. Bom, nós entendemos aqui que depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, isso foi uma ordem do Senhor, que eles não se contaminassem com os deuses pagãos, mas infelizmente Israel se apostatou, né? E quando ele diz aqui com os costumes do Oriente e com os agoreiros, o que é agoreiros? Agoreiros são adivinhos, né? O único que tem conhecimento de todas as coisas é Deus. Então Deus, o que ele faz? Ele mostra aos teus servos e servas. Então os agoreiros, e pode prestar atenção, a maioria dos adivinhos, eles cultuam outros deuses. Então isto é abominação. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Verso 8. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante as obras de suas mãos e diante daquilo que fabricam aos seus dedos. Veja aqui que uma coisa está associada à outra. Principalmente tem isso no espiritismo, né? No espiritismo tem. Há sempre a idolatria, ela está seguida à adivinhação, coisas do futuro, enfim. E o povo se abate e os nobres se humilham, portanto não perdoarás. Verso 10. Entra nas rochas, esconde-se no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e o altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Veja aqui que quando ele fala assim, o dia do Senhor, ele está especificando um juízo, né? Porque Deus, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha sobre juízo. E aqui ele já está fazendo profecias
para o que viria a acontecer logo anos à frente sobre o cativeiro babilônico. E outro, todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhais de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra a torre alta, e contra o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis, e contra as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a altivez será abatida, e o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os dias, todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, o terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o Senhor lançará as toupeiras e os morcegos, e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro fizeram-se para diante dele se prostrarem. Verso 21. Então, nas fendas das rochas, nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor, da glória de sua majestade, quando ele se levantar para abalar o terrível, a terra. Deixai-vos o homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois que deve-se a ele estimar. Veja aqui que Deus já estava usando o profeta Isaías como um juízo futuro.